gente vai agora a Brasília porque o presidente Lula está reunido agora com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Fernando Haddad para discutir a tarifa de 50% imposta por Donald Trump. A reunião de emergência foi convocada logo depois do anúncio e quem acompanha é o nosso repórter Pedro Teixeira. Pedro, muito boa noite. Atualiza para a gente as informações, querido. Oi, Leandro, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Participa do encontro também o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O governo, neste momento, está analisando as possibilidades. A Juliana tocou num ponto que é super importante, que está sendo dito aqui dentro do Palácio do Planalto. Eles entendem que precisam analisar e conversar com o governo americano para saber os espaços de negociação. Por quê? Uma fonte aqui do Palácio do Planalto comentou logo depois que a carta foi publicada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ele caminhou para um espaço que foge do plausível. Por quê? Porque o entendimento inicial dos integrantes do governo é de que uma das principais condições para a revisão da tarifa imposta, que passa a valer a partir do dia 1º de agosto, é a condição jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque é o primeiro ponto a ser tocado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E o entendimento destas fontes do Palácio do Planalto é que essa não é uma questão que cabe ao Palácio do Planalto, justamente pela independência dos poderes. Aqui no Brasil, o ex-presidente está sendo julgado em um caso que está na primeira turma do STF e que o Palácio do Planalto nem que quisesse poderia interferir, por isso que foge do plausível. De qualquer forma, o presidente Lula está reunido neste momento com integrantes do governo para estudar possibilidades de reação. Tem uma avaliação importante, é que se você aumenta as tarifas para os Estados Unidos, que tem superávit com o Brasil, portanto, exporta muitos produtos, o Brasil importa mais produtos dos Estados Unidos do que exporta para os Estados Unidos, uma alteração de tarifa para estes produtos poderia eventualmente impactar na inflação, que não é um desejo do governo. Então, eles precisam analisar ponto por ponto para saber o que pode ser feito justamente para que os impactos não sejam sentidos pela população brasileira, eventualmente com o aumento de tarifas para produtos que são importados pelo Brasil dos Estados Unidos e isso acaba impactando a população com o aumento da inflação, que é algo que o governo tem tentado conter bastante a inflação para cumprir as metas e evitar, por exemplo, um novo reajuste do Banco Central na taxa básica de juros. Isso tudo está sendo analisado. É verdade que muita gente foi pega de surpresa com essa decisão do presidente dos Estados Unidos de aumentar as tarifas para produtos exportados pelo Brasil para os americanos. Então, eles estão nesse momento analisando todas essas possibilidades, como a negociação para além das questões comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos avança para as questões políticas. O entendimento neste momento aqui no Palácio do Planalto é que eles precisam ter cautela na análise do que vai ser feito a partir de agora. De qualquer forma, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro da Fazenda Fernando Haddad e o ministro das Relações Exteriores vão se reunir, o Mauro Vieira, vão se reunir aqui no Palácio do Planalto, estão reunidos, foram convocados para este encontro e depois dessa reunião a gente pode começar a sentir o que poderá ser feito a partir de agora pelo governo. As possibilidades estão sendo analisadas. A Juliana, por exemplo, trouxe a análise que está sendo feita no Ministério da Agricultura dos impactos com relação ao aumento de tarifa dos Estados Unidos para produtos brasileiros. Isso tudo certamente será colocado na mesa. Tem uma reação política. Eu estava ouvindo agora o Pedro Venceslau falando de como que a oposição e o governo podem reagir nas redes sociais. Tem também essa análise. Certamente o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira, se não foi consultado, será consultado, porque a reação
do governo também passará pela possibilidade de ampliação ou diminuição da rejeição. Isso tudo é calculado, afinal de contas a gente está há pouco mais de um ano das eleições para o ano que vem, e como a carta do presidente dos Estados Unidos inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, que rivaliza com o presidente Lula no campo político, isso também será levado em consideração. A gente vai seguir acompanhando e aguardando o desfecho deste encontro que está acontecendo aqui no Palácio do Planalto para tentar avançar e entender qual será a reação do governo brasileiro a partir de agora. Mais cedo, a nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Comunicação Social, antes mesmo do anúncio oficial do presidente dos Estados Unidos de revisão de tarifas, e o posicionamento que tinha sido adotado naquele momento era de que estava valendo o discurso do presidente Lula na cúpula dos BRICS, que aconteceu na segunda-feira no Rio de Janeiro, em que, por exemplo, o presidente pediu para que o presidente dos Estados Unidos não se metesse, não se envolvesse nas questões do judiciário brasileiro. O próprio Palácio do Planalto publicou uma nota falando da independência das instituições aqui no Brasil e de que o Brasil não precisa de tutela de ninguém, mas como a nova carta traz novas informações, um posicionamento sobre as questões relacionadas às Big Techs aqui no Brasil, um posicionamento sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, certamente essa posição será revista, porque traz novos elementos, tanto para as questões econômicas como também para as questões políticas. A gente vai precisar aguardar a informação que a gente tem neste momento. Inclusive, eu e o Theo Cury publicamos uma matéria no site da CNN indicando que o Palácio do Planalto está reunido, analisando as possibilidades e estuda uma reação, mas tudo terá que ser levado em consideração, especialmente se a reação for de aumentar tarifas para os Estados Unidos, porque isso pode impactar na inflação aqui no Brasil. Volto com você, Leandro. Agora, Pedro, há alguma previsão de fala de alguém por parte do governo, do Itamaraty, ou então do ministro da Fazenda, por enquanto, Pedro, ou não? Até agora sem previsão de fala aí no Palácio do Planalto. Até agora sem previsão. Mais cedo eu estava numa agenda do presidente Lula no Palácio do Itamaraty, Leandro, com o presidente da Indonésia. A gente chegou a questionar a Secretaria de Comunicação Social se o presidente pretendia se manifestar naquele momento sobre a possibilidade de aumento de tarifas. Isso não aconteceu naquela oportunidade. Agora a gente está no aguardo, pelo menos por enquanto ainda não tem nenhuma expectativa de fala, nem do presidente Lula, nem dos ministros que estão reunidos com ele aqui no Palácio do Planalto. Os nossos analistas também têm pergunta aqui, Pedro. Juliana? Pedro, você trouxe um ponto que é bastante interessante, que é a cúpula do BRICS, né, que para muita gente da política acaba marcando ali o incômodo maior do presidente americano, e por isso uma resposta que foi sendo alterada e agora veio com uma carta aqui para o Brasil, e um tom diferente do presidente Lula, né? Um tom de se colocar ali de forma mais dura e mais firme em relação aos Estados Unidos. Me parece, queria saber se você tem essa impressão também, que o tom adotado por Lula ali durante o discurso no BRICS e pelo próprio vice-presidente Geraldo Alckmin hoje, vai ser o tom adotado pelo governo para responder de alguma forma essas acusações dos Estados Unidos em relação à política, né, e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Tenho essa mesma impressão, viu, Juliana, de que eles pretendem reagir às questões jurídicas porque entendem que essa seria uma interferência do presidente dos Estados Unidos em questões nacionais. É um julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem uma boa relação com o presidente Donald Trump, mas que independe da política. O Poder Judiciário no Brasil é independente. Então, este pode ser um posicionamento que pode ser adotado nas próximas horas de defesa das instituições do Brasil e na tentativa de dialogar para o lado comercial. Acontece que a avaliação aqui no Palácio do Planalto é que, com a inclusão das questões jurídicas e também das questões que envolvem empresas americanas, as Big Techs, que eventualmente podem passar por um processo de regulamentação aqui no Brasil, e é importante relembrar
A Suprema Corte formou maioria há algumas semanas, indicando que as Big Techs são responsáveis por conteúdos publicados pelos seus usuários nas redes sociais. Essa é uma questão que interfere, por exemplo, nos planos comerciais de empresas americanas que lideram redes sociais no mundo todo. Então, a inclusão destes temas na carta, que aumenta ou que indica a expectativa de aumento de tarifas para produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos, pode fazer com que o governo faça uma revisão dos posicionamentos que vinham sendo adotados. Porque tanto o presidente Lula como o vice-presidente Geraldo Alckmin falavam da independência do judiciário brasileiro, que essa não era uma questão que os Estados Unidos poderiam ou deveriam interferir, mas indicavam um caminho de possibilidade para negociações comerciais por meio da diplomacia brasileira. Com a inclusão destes temas na carta que aumenta tarifas para produtos brasileiros, pode ser que tanto o presidente como as outras autoridades do governo façam uma revisão neste posicionamento. Muita coisa está sendo calculada, viu, Juliana? Afinal de contas, uma indicação de aumentos de tarifas, como eu disse, pode impactar na inflação do Brasil. Isso o governo não deseja. Tensionar ainda mais com a imprevisibilidade das ações do governo liderado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também pode dificultar ainda mais os espaços de negociação que o Brasil tem com os Estados Unidos, e os Estados Unidos é, sem dúvida nenhuma, um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Então, tudo isso tem que ser analisado. Muito por conta disso, o presidente está reunindo o ministro da Fazenda, o vice-presidente, que responde pela área de desenvolvimento industrial, que também sofre com o aumento de tarifas, e o ministro das Relações Exteriores, para tentar chegar no cálculo ideal de reação ou o que pode ser feito a partir de agora. Ok. O Pedro Venceslau aqui tem uma pergunta também. Pedro? Boa noite, Pedro. Não sei se você já tem alguma apuração disso, mas queria saber também a sua percepção se os governistas, os aliados do presidente Lula, ganharam um fio narrativo para esse embate com a oposição a partir do momento que esse tarifaço foi conectado diretamente com a questão de Jair Bolsonaro. Pedro, eu estava inclusive analisando o comportamento tanto da oposição e principalmente do núcleo mais duro do bolsonarismo e da base do governo nas redes sociais. Há uma tentativa, especialmente de parlamentares ligados ao governo, de culpar o Eduardo Bolsonaro, indicando o seguinte: olha, ele foi para os Estados Unidos, tem uma boa relação com o presidente dos Estados Unidos e ele garantiu para os brasileiros uma dificuldade. Afinal de contas, um aumento de tarifa pode dificultar a exportação de produtos brasileiros para os Estados Unidos, pode encarecer, e isso pode fazer com que parte dos produtos do Brasil sejam comercializados aqui ou o Brasil tenha que buscar novos parceiros comerciais. Tem também um posicionamento do governo tentando indicar que o deputado Eduardo Bolsonaro vai, de certa forma, costurar uma relação para dificultar a relação do Brasil com os Estados Unidos na busca de facilitar o julgamento ou diminuir a pressão em cima do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso tudo precisa ser analisado a partir de agora. Todo mundo está desenhando as formas de reagir depois dessa decisão do presidente Donald Trump. Okay. Volto com vocês. Pedro, qualquer movimentação aí, pode avisar a gente que você retorna direto aí do Palácio do Planalto.